Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Havendo o número legal de vereadores, pedimos a proteção de Deus para que ilumine esta Casa de Leis e depois instalar a presente sessão extraordinária, relativa ao julgamento das contas do Executivo Municipal do exercício 2012. O senhor secretário fará a leitura do projeto de decreto legislativo número 002/2013, que se dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal da Instância de Campos Novos Paulista, relativo ao exercício de 2010. Ofício 100/2013, GEDUR 4, Marília, 9 de setembro de 2013. Processo TC 002616-02610. Senhor Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência o processo de prestação de contas, bem como o anexo a ele vinculado. Processo TC 2616-12610, expediente 21.413.02611 e respectivo parecer prévio emitido pela Primeira Câmara em sessão de 18 de setembro de 2012 e parecer do Egrégio Tribunal Pleno emitido em sessão de 5 de junho de 2013, nos termos do artigo 33, inciso 13 da Constituição do Estado. Combinado com o artigo 2º, inciso 2º da Lei Complementar 709/93, de 14 de janeiro de 1993, Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, relativos às contas do exercício de 2010, apresentadas pelo Executivo Municipal de Campos Novos Paulista. Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protesto de distinta consideração e apreço. Namir Antônio Neves, diretor técnico de divisão. Excelentíssimo senhor Éder Jones Silva de Mello, digníssimo presidente da Câmara Municipal. Parecer. Processo TC 2616-02610. Prefeitura Municipal, Estância Climática de Campos Novos Paulista. Exercício de 2010. Prefeita Carmen Aparecida Giovanni Ruiz. Advogados Sérgio Vaz, Elcio Mágio, Francisco Luengo Lopes Filho e outros. Acompanham TC 026-16-12610 e expedientes TC 021.413, 02611. Aplicação no ensino, 28,39%. Profissionais do magistério, 71,08% do Fundeb. Aplicação total do Fundeb, 100%. Despesas com pessoal, 50,25%. Despesas com o setor de saúde, 15,91%. Remuneração dos agentes políticos, em ordem. Execução orçamentária, déficit de 3,85%. Repasses à Câmara Municipal, 7,08%. Parecer desfavorável. Vistos, relatados e discutidos os autos. A primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão 18 de setembro de 2012, pelo voto dos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, e Antônio Roque Cittadini, presidente, e da conselheira Cristiana de Castro Moraes, na conformidade do voto do relator e das correspondentes notas taquigráficas, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, exercício de 2010, em face do repasse a maior à Câmara Municipal, ressalvando os atos pendentes de apreciação por este tribunal, com as recomendações e determinações consignadas no voto. Presente o Procurador do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima. Publique-se, São Paulo, 3 de outubro de 2012. Cristiana de Castro Moraes, presidente em exercício. Dimas Eduardo Ramalho, relator. Publicado no Diário Oficial do Estado de 11 de outubro de 2012. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos às contas do Executivo Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, relativos ao exercício de 2010. Processo TC 02616-02610. Trata-se de parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos em relação às contas do município da Estância Climática de Campos Novos Paulista, relativo ao exercício de 2010. O processo TC 02616-02610 e respectivo parecer prévio emitido pela Egrégia Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Relativo às contas do exercício de 2010 apresentadas pelo Executivo Municipal de Campos Novos Paulista, então analisadas por esta comissão permanente, encontram-se em conformidade com os parâmetros legais vigentes. Quanto a seus aspectos financeiros, exceção feita aos atos pendentes de apreciação pelo Tribunal de Contas competente, inclusive sobre as recomendações à margem do parecer, considerando-se que a egrégia primeira Câmara do Tribunal de Contas, após competente julgamento ante o exposto no voto do relator, juntados aos autos, decidiu emitir parecer desfavorável em relação às contas do exercício de 2010 do Executivo Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através da Unidade Regional Marília, após fiscalização em loco, apresentou o relatório de auditoria através dos agentes de fiscalização, anotando ocorrências no referido relatório sub a conclusão com as devidas instruções e recomendações da Corte de Contas. Após os trâmites legais, acolhendo a manifestação do órgão técnico, houve tolerância do déficit orçamentário, haja situar em patamar fácil de ser revertido nos próximos exercícios, em linha com vasta jurisprudência da Casa. Entre outros mencionados no requerido parecer, contudo, constatou a violação, acabou por realizar despesas decorrentes dos repasses de duodécimos efetuados pela Prefeitura, violando ao artigo 29A, primeiro, da Constituição Federal, irregularidade grave o suficiente para inquinar a totalidade das contas em apreço, apesar de tal violação vem sendo considerada pela jurisprudência da Corte. No mérito, a Egrégia Corte de Contas filia a manifestação da Secretaria Diretoria Geral e o voto é no sentido da emissão parecer desfavorável à aprovação das contas anuais, atinentes ao exercício de 2010 da Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista, ressalvando os atos pendentes de apreciação pela Corte. Eis. Parecer Tribunal. Visto relatados e discutidos os autos, a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 18 de setembro de 2012, pelo voto dos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, e Antônio Roque Cittadini, presidente, e da conselheira Cristiana de Castro Moraes, na conformidade do voto do relator e das correspondentes notas taquigráficas, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, exercício de 2010, em face do repasse a maior à Câmara Municipal, ressalvando os atos pendentes de apreciação por este Tribunal, com as recomendações e determinações consignadas no voto. Publique-se. Todavia, em síntese do apurado pelo Tribunal de Contas, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista no exercício de 2010. Analisando o referido processo TC 002616-12610, contas anuais e expedientes, verificamos que a prestação de contas possui irregularidade, apontada pela Egrégia Corte de Contas, razão pela qual não pode receber um parecer favorável dessa Comissão de Finanças e Orçamento. Assim, considerando que a irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas no processo TC 2616-02608 e, contudo, não foi sanada pela Prefeita Municipal Carmen Aparecida Giovanni Ruiz, e nos termos do parágrafo do artigo 220 do Regimento Interno desta Casa, esta comissão dá seu parecer desfavorável à aprovação das contas do Executivo do exercício de 2010, devendo ser rejeitada, apresentando na forma da lei o projeto de decreto legislativo número 02/2013, que versa sobre a desaprovação do tema em discussão. É o parecer. Plenário Dr. Sebastião Benedito Franco, em 23 de setembro de 2013. Edna Conceição Lima de Souza, presidente. A Comissão de Finanças e Orçamentos, em reunião realizada nesta data, opinou desfavorável à aprovação das contas do Executivo do exercício de 2010, nos termos do parecer do relator, Benedito Geraldo Machado, relator, Luciano Gomes Fontainha, membro.
Senhor secretário, fala a leitura dos pareceres das comissões de finanças e ajustamentos às contas do Executivo Municipal relativo do exercício 2010. Está em discussão os pareceres das comissões de finanças e orçamentos relativos às contas do exercício 2010 do Executivo Municipal. Está em votação o parecer da comissão. Aquele que estiver de acordo, que permaneça sentado, e aquele que não estiver de acordo, que se levante. Pela ordem, senhor presidente, eu vou abster do meu voto. Eu não quero dar opinião no parecer dos meus colegas. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 002/2013. Está aprovado por 7 votos a favor e 1 abstenção. Está em discussão o projeto de decreto legislativo de 02/2013. Projeto de Decreto Legislativo, número 02/2013, dispõe sobre rejeição das contas da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, relativo ao exercício de 2010. O presidente, usando de atribuições legais e regimentais, faz saber que a Câmara Municipal, considerando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 18 de setembro de 2012, pelo voto dos conselheiros Dimas Eduardo Ramalho, relator, e Antônio Roque Cittadini, presidente, e da conselheira Cristiana de Castro Moraes, na conformidade do voto do relator e das correspondentes notas taquigráficas, decidiu emitir parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos Paulista, exercício de 2010, ressalvando os atos pendentes de apreciação por este tribunal, com as recomendações e determinações consignadas no voto, excetuando os atos porventura pendentes de apreciação por aquela Corte. Faço saber, Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam rejeitadas as contas da Prefeita Municipal Carmen Aparecida Giovanni Ruiz, da Estância Climática de Campos Novos Paulista, relativo ao exercício de 2010, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação pelo tribunal competente. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário, Dr. Sebastião Benedito Franco, em 23 de setembro de 2013. Edna Conceição de Lima Souza, presidente. Benedito Geraldo Machado, relator. Luciano Gomes Fontainha, membro. Está em discussão o projeto de decreto legislativo 002/2013. Pela ordem, senhor presidente. Quero dizer que vou votar de acordo com os dois pareceres, opinando pela rejeição. Pela ordem, senhor presidente. Eu também gostaria de justificar o meu voto aqui, que eu concordo com a decisão do Tribunal de Contas e voto a favor do projeto. Sim, pela ordem, senhor presidente. Eu também quero dizer que o meu voto é pelo Tribunal de Contas também, que já tem em vista que eles já deram os pareceres aí, então a gente segue os pareceres do tribunal. Pela ordem, senhor presidente, também estou a favor do Tribunal de Contas. Pela ordem, presidente, eu também estou a favor do Tribunal de Contas. Pela ordem, senhor presidente, eu vou abster meu voto. Pela ordem, senhor presidente, também quero abster meu voto por isso. Pela ordem, senhor presidente, eu vou votar contra o tribunal, pela minha opinião. Espero que todos respeitem a minha opinião. O meu voto também é a favor do Tribunal de Contas também, né? Eu não posso deixar de não votar
por ela, e assim nós vamos continuar nesse caminho, nesse intuito. Né? Está em votação o projeto de decreto legislativo número 2/2013, que se dispõe sobre a rejeição das contas da Prefeitura Municipal da Estância de Campos Novos Paulista, relativo ao exercício 2010. Conforme os termos regimentais desta Casa de Leis, a votação será nominal, respondendo por ordem aos senhores vereadores, sim ou não, à medida que forem chamados pelo primeiro secretário. Luciano. Sim. Marcos. Não. Edna. Sim. José Donizete. Sim. Edson. Eu quero abster meu voto. Alexandre. Vou abster meu voto. Benedito. Sim. André. Sim. Éder. Sim. Seis votos a favor, aprovado, um contra e 2 abstenções. Agradeço a presença dos senhores vereadores e as demais pessoas presentes, em especial a Deus. Dou por encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.